Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar sobre os dois grandes santos que a igreja celebrou nesse fim de semana, né? No sábado, dia 27, a igreja celebrou Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, e no dia 28 a igreja celebrou o filho dela, Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, né? E hoje eu quero falar sobre esses dois homens, mais especificamente sobre o testemunho da fé deles, mais especificamente de Santo Agostinho, sobre o purgatório, né? Então, hoje eu vou trazer aqui alguns escritos de Santo Agostinho, que testemunha a fé dele, e também de sua mãe, Santa Mônica, na existência do purgatório, né? Então, é disso que eu quero falar, né? E hoje também eu tenho uma outra novidade, né? Que a partir de agora eu também vou estar postando meus vídeos no canal A Ser Católica, né? Apologética Cristã Católica. Outro canal no YouTube, um apostolado de apologética, que agora eu faço parte, né? Eu vou estar postando meus vídeos lá. Então, aqui no meu canal particular, minha Fé Católica, e também no canal do Ser Católica. Então, esse vídeo vai estar nos dois canais. Então, para quem é inscrito no meu canal particular e minha Fé Católica, se inscreva no Ser Católica. E vice-versa, né? Quem é inscrito na Ser Católica, se inscreva no meu canal particular e minha Fé Católica. Eu vou deixar na descrição desse vídeo no meu canal particular, em minha Fé Católica, na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link desse mesmo vídeo no, no canal AC Católica, depois que eu postar, né? E também na descrição do canal AC Católica, né? Na descrição e no primeiro comentário desse vídeo lá no canal AC Católica, eu vou deixar o link para esse mesmo vídeo no meu canal particular, em minha Fé Católica. Então, é isso, né? Quem é inscrito em um, se inscreva no outro também, né? Então, hoje eu quero falar de Santo Agostinho. Então, vamos mudar aqui logo a cena. Começar com, né, o testemunho de Santa Mônica, né? Eu quero começar com isso aqui, que está registrado nessa obra de Santo Agostinho, que são as Confissões, né? Que é uma obra que Santo Agostinho escreveu lá pelo ano 397 depois de Cristo, que é uma espécie de autobiografia, né? Ele conta a sua história de vida e ele vai falar sobre a morte de sua mãe. E aqui é interessante que ele vai mencionar qual foi o último desejo de sua mãe quando ela estava no leito de morte, né? E aqui a gente tem um grande testemunho, belíssimo testemunho, né, da existência do purgatório. Ele vai dizer assim, está no livro das Confissões, no livro nono, né, lá no parágrafo 27. Diz assim: não lembro bem o que foi que lhe respondi, né? Passados, porém, 5 dias ou pouco mais, ela caiu de cama com febre. Ela está falando da mãe dele, né? Santa Mônica. Durante a doença, perdeu os sentidos. Por alguns instantes, não reconhecia os presentes. Acorremos logo, e ela imediatamente voltou a si. Olhou para meu irmão e para mim ao lado, como se procurasse alguma coisa. Perguntou-nos onde é que eu estava. Depois, notando nosso espanto e tristeza, acrescentou: enterrareis aqui a vossa mãe. Enterrareis aqui a vossa mãe. Permaneci mudo, procurando conter as lágrimas. Meu irmão, porém, proferiu algumas palavras, mostrando o desejo de vê-la morrer na pátria e não em terra estranha. Minha mãe repreendeu com um olhar severo por pensar de tal maneira, e voltando-se para mim, disse: vê o que ele está dizendo? E então, para nós dois, enterrai este corpo em qualquer lugar, e não vos preocupeis com ele. Faço-vos apenas um pedido. Lembrai-vos de mim no altar do Senhor, seja qual for o lugar em que estiverdes. Dito isso, da maneira como lhe foi possível, calou-se. A moléstia agravava-se e a fazia sofrer. Então Santa Mônica, no seu leito de morte, vendo os filhos lá discutindo sobre onde iriam enterrar ela intervém e diz: não se preocupem onde vão me enterrar. A única coisa que eu peço é que se lembre de mim diante do altar do Senhor. Quer dizer, depois que eu morrer, rezem por mim, ofereçam a Santa Missa em meu favor, né? E Santo Agostinho fez isso. Ele rezou pela mãe, tanto que ele dedicou 4 parágrafos desse livro nono das Confissões a uma oração pela alma da mãe dele. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui é a partir do parágrafo 34 até 37 do livro nono das Confissões. Ele coloca assim: curado já o meu coração dessa ferida, a morte da mãe dele, pela qual podia ser repreendido por um apego demasiadamente carnal, derrama agora diante de ti, meu Deus, por tua serva, um tipo bem diferente de lágrimas, aquelas que brotam de um coração comovido pelos perigos que corre todo homem que deve morrer em Adão. É verdade que ela, regenerada em Cristo, ainda antes de ser libertada da carne, vivia de tal modo que o teu nome era glorificado na sua fé e nos seus bons costumes. O nome de Deus glorificado na fé e nos bons costumes de Santa Mônica. Quer dizer,
o Criador, o Todo-Poderoso, honrado nas suas criaturas, os seus santos, né? Ele é um testemunho daquilo que é a nossa fé católica. Quando honramos os santos, honramos na pessoa dos santos o próprio Deus, porque quem faz o santo ser santo é Deus. O santo é santo pelo poder e pela graça de Deus, né? Então, louvar a santidade de alguém é louvar a graça de Deus que fez aquela pessoa ser santa, né? É honrar o Criador das criaturas. Contudo, não ouso afirmar que desde o tempo em que regeneraste pelo batismo, não tenha escapado de sua boca alguma palavra contra a tua lei. Foi afirmado pela própria verdade que é teu filho. Aquele que chamar a seu irmão louco terá de responder no julgamento da hiena de fogo. E ai do homem, mesmo de vida irrepreensível, se tu julgares sem misericórdia. Mas como não perscrutas nossas faltas com rigor, esperamos confiantemente um lugar junto a ti. Quem quiser enumerar os próprios méritos diante de ti, que poderá enumerar senão os teus dons? Se os homens se reconhecessem como homens, e aquele que se glorie no Senhor. Por isso, Deus do meu coração, minha glória e minha vida, esquecendo por um momento as boas obras de minha mãe, pelas quais te dou graça alegremente, peço-te perdão por seus pecados. Ouve-me pelos méritos daquele médico das nossas feridas, que foi suspenso no madeiro e que, sentado à tua direita, intercede por nós. Sei que ela agiu sempre com misericórdia e que perdoou de coração as faltas contra ela cometidas. Perdoa-lhe também as suas faltas, se algumas cometeu em tantos anos de vida depois do batismo. Perdoa, Senhor, perdoa, te suplico. E não a chames a juízo a tua serva, que a misericórdia triunfe sobre a justiça. Tuas palavras são verdadeiras e prometeste misericórdia aos misericordiosos. Se alguém foi misericordioso, o foi por dom recebido de ti. Tu que serás misericordioso, com quem tiveres misericórdia, terás piedade de quem tiveres tido piedade. Santo Agostinho rezando para que Deus perdoe, tenha misericórdia, perdoe os pecados do seu mãe falecido. No caso, para que Deus, né, se ela estava no purgatório, já tinha sido perdoada quanto à sua culpa, mas ele rezando para que Deus conceda a remissão, né, digamos assim, né? A purifica das penas temporais. Seria mais especificamente isso, né? Que ela devia pelos seus pecados, né? Eu creio que já fizeste tudo que peço, mas acolhe, Senhor, as vivas oferendas de meus lábios. Aproximando-se o dia de sua morte, minha mãe não se preocupou em ter seu corpo suntuosamente revestido ou endossamado com aromas. Não desejou ter rico monumento, nem mesmo ter sepultura na própria pátria. Não nos pediu nenhuma dessas coisas, mas desejou somente que nos lembrássemos dela diante de teu altar, a qual ela não deixou um só dia de servir, porque sabia que aí se oferece a vítima santa, pela qual foi destruído o libelo contra nós e foi vencido o inimigo, aquele inimigo que conta as nossas faltas e procura o que nos acusar, e nada encontra naquele mediante o qual fomos vencedores. Veja que Santo Agostinho que ele chama a Eucaristia de vítima santa. Isso mostra que ele tinha fé. E ele diz que a mãe dele, né, participava da Santa Missa, servia a Deus, porque ela sabia que sob o altar se oferecia a vítima santa. Quer dizer, Santo Agostinho e Santa Mônica criam na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Criam que ali é um sacrifício. O verdadeiro sacrifício do Calvário presentificado sobre o altar. O caráter sacrificial. Porque se eles não tivessem essa fé de que a Eucaristia é o próprio Cristo, de que a Santa Missa é o sacrifício do Calvário presentificado, não faria sentido Santo Agostinho dizer que a sua mãe, né, sabia que sobre o altar se oferecia a vítima santa. Não faria sentido ele estar chamando a Eucaristia de vítima santa. Né? Não faria sentido. Vítima santa porque é vítima de um sacrifício, porque ele se oferece uma vítima de um sacrifício, uma vítima sacrificial. É um sacrifício, porque é o corpo e o sangue de Nosso Senhor. Né? Quem restituirá a ele o preço pago por nos libertar do inimigo? Ao mistério da tua redenção, teu servo ligou a alma pelo vínculo da fé. Que nada a separe de tua proteção. Que o leão e o dragão não se interpõem entre ti e ela. Nem pela força, nem pelo engano. Ela não responderá que nada deve, por medo de ser convencida do contrário e de ser arrastada por um acusador astuto. Mas ela responderá que sua dívida lhe foi perdoada por aquele a quem ninguém pode restituir o que ele pagou por nós sem ser devedor. Que repouse em paz ao lado do marido, antes e depois do qual a ninguém ela desposou. Serviu a ele oferecendo-te os frutos da paciência a fim de ganhá-la para ti. Inspira, meu Senhor e meu Deus, inspira os teus servos,
aos meus irmãos, aos teus filhos, aos meus senhores, a quem sirvo com o coração, com a voz e com a pena, a fim de que, ao lerem estas páginas, se lembre diante de teu altar, de Mônica, tua serva, e de Patrício, outrora teu esposo, pelas quais me introduziste misteriosamente nesta vida. Patrício é o pai de Santo Agostinho. Santo Agostinho rezando para que aqueles que lessem a sua obra Confissões, lessem esse trecho, né? Também ele reza para que Deus inspirasse no coração de quem lesse a sua obra Confissões o desejo de rezar por Santa Mônica, que colocasse no coração de quem lesse a sua obra e rezasse por Santa Mônica e por Patrício, o pai dele. Santo Agostinho pedindo isso, para Deus colocar no coração de quem lê a sua obra, rezar por Santa Mônica e por Patrício, pelos pais dele, pela alma dos pais deles falecidos. Né? Que se lembre com piedosa emoção dos que foram meus pais nesta vida transitória e de meus irmãos em ti, Pai, e na Igreja Católica Nossa Mãe. Igreja Católica Nossa Mãe. Né? Aqui é uma expressão bem católica, né? Nós católicos chamamos a igreja de mãe. Então é um costume bem antigo dizer que a igreja é nossa mãe, né? E ele pedindo que se lembre com a piedosa devoção dos que foram meus pais nessa travessia. Que os leitores se lembrem daquele que lê essa obra, se lembre dos pais dele, se lembre dos fiéis defuntos, tá pedindo, né? Dos que foram meus pais nesta vida transitória e de meus irmãos em ti, Pai. Quer dizer, se lembrar dos fiéis defuntos. Que se lembre dos meus concidadãos na eterna Jerusalém, o reino do céu, pelo qual suspira teu povo peregrino desde a partida da pátria até o regresso, eterna Jerusalém ao céu. Pedindo para que quem lê essas páginas se lembre também dos santos que estão na glória. E honra a memória dessas pessoas. Quer dizer, a honra aos santos. Lembrar daqueles que foram fiéis a Deus que agora estão na glória celeste. Né? Assim, o último desejo de minha mãe será satisfeito, graças às minhas confissões, e mais abundantemente, com as orações de muitos, do que somente com as minhas. Muito lindo, né? Santo Agostinho, de fato, ele cria no purgatório e atestou isso em várias de suas obras. Eu vou mostrar aqui. Em primeiro lugar, aqui no comentário ao Gênesis contra os Maniqueus, no livro 2, no capítulo 30. Comentário ao Gênesis contra os Maniqueus, livro 2, capítulo 30. Uma obra escrita lá pelo ano 388 d.C. Ele escreveu contra os maniqueístas, né? Que é a seita gnóstica, que toda seita gnóstica tinha que pegar o dualismo, tinha o Deus bom e Deus mau, tudo que é material é criado pelo Deus mau, e por isso tudo que é material é ruim, só que é espiritual é bom, enfim, essa é a ideia gnóstica, né? E ele escreve assim, vou ler um trecho aqui. Pois aquele que cultivar esse campo interior e conseguir seu pão, embora com trabalho pode sofrer este trabalho até o fim desta vida. Depois desta vida não é preciso que sofra. Mas aquele que talvez não cultivar o campo, ou seja, não procurar viver corretamente, e permitir que os espinhos o sufoquem, tem nesta vida maldição de sua terra em todos os seus trabalhos, e terá depois desta vida o fogo da purificação, ou castigo eterno. Desse modo, escapa dessa sentença, mas é preciso proceder, de modo a suportá-los apenas nesta vida. Aqui, ó. Santo Agostinho está dizendo que aquele que não cultivar o campo, ou seja, não viver corretamente, e deixar que os espinhos o sufoquem, ou seja, deixar que entre os espinhos do pecado, vai ter nesta vida a maldição de sua terra. Ele diz que depois desta vida, aquele que não viver corretamente, não viver a santidade, depois desta vida vai ter ou o fogo da purificação ou o castigo eterno. O castigo eterno, obviamente, é o inferno. O que é esse fogo da purificação? Evidentemente não é o céu que ele está falando, porque o céu não é o lugar de purificação. Esse fogo da purificação só pode ser uma coisa: purgatório. Purgatório. Esse trecho aqui agora é do comentário ao Salmo 37, no capítulo 3. Ele escreveu por volta lá dos anos 400, mais ou menos. E ele coloca assim, eu vou ler um trecho também. O salmista, receando estes males piores do que os desta vida, que o faz chorar e gemer, roga com essas palavras: Senhor, não me repreendas em teu furor, não seja do número daqueles aos quais dirás: ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Corrige-me, mas não em tua ira. Purifica-me desta vida e faze-me tal que já não precise do fogo purificador, como aqueles que se salvarão, mas como que através do fogo. Por que então? Porque se não, por ter edificado aqui com madeira, feno e palha sobre fundamento, edificassem com ouro, prata, pedras preciosas, estariam garantidos contra ambos os fogos. O fogo purificador e o fogo do inferno. Né? Não somente livrar-se-iam do fogo eterno, que é o inferno, que se há de atormentar eternamente nos ímpios, mas ainda daquele que purificará os que se salvarão através do fogo, pois foi dito também:
Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo? Citando São Paulo, 1 Coríntios 3, 12 a 15. Veja que Santo Agostinho diz, né, que ele cita o salmista e ele diz que Deus purifica nesta vida para que não precise do fogo purificador. Quer dizer, então está falando de fogo purificador que virá depois dessa vida, depois da morte. E esse fogo purificador não é o inferno. Ele vai falar do inferno depois, quando ele fala do fogo eterno. O fogo purificador é o quê? É o purgatório. É um testemunho claro. Isso aqui é da obra Inquirídio, né, de Santo Agostinho, que ele escreveu por volta do ano 421, né? E no capítulo 69 ele diz assim, né, o título aqui é O Fogo que Purifica na Eternidade. Não é incrível, todavia, que algo do gênero aconteça depois desta vida e se pode indagar, bem como se isto é certo dúbio, que alguns fiéis sejam salvos por certo fogo purificador, de maior ou menor duração, conforme o amor maior ou menor que tiveram por bens passageiros. Alguns fiéis vão ser salvos por fogo purificador. Mas depois desta vida, alguns fiéis serão salvos por fogo purificador. Fogo purificador depois desta vida. Que fogo purificador é esse? É o purgatório, gente. Não se aplica isso, no entanto, àqueles fiéis aos quais foi dito que não possuirão o reino de Deus, a menos que por penitência adequada sejam perdoados seus delitos. Falei de uma penitência adequada, para que não sejam estéreis nas esmolas a que tanta imprudência dá a Escritura Divina. Tanta importância, perdão, li errado. Que tanta importância dá a Escritura Divina, a ponto de o Senhor proclamar que classificará unicamente pelo seu fruto quem se sentará à sua direita e unicamente pela sua esterilidade quem se sentará à sua esquerda, quando lhes disser: vinde benditos de meu Pai, recebei em herança o reino. Mas aos outros dirá: ide para o fogo eterno. Então, o testemunho claro, fogo eterno no inferno. Mas ele fala do fogo da purificação. E alguns, depois desta vida, vão ter que passar pelo fogo da purificação. Vão ser purificados. Alguns vão ser salvos por meio desse fogo, passando por esse fogo. E a duração vai depender, né, do amor maior ou menor que a pessoa tem pelos bens passageiros, do que a pessoa fez nesta vida, né? Isso é mais um testemunho claro do purgatório. Na mesma obra, Inquirídio, no número 110, ele diz assim: o valor do sufrágio. Aqui ele vai falar sobre o sufrágio pelos fiéis defuntos, as práticas de penitência para aqueles que faleceram. E ele diz assim: não se deve nem mesmo negar que as almas dos defuntos recebem alívio vindo pela piedade de seus parentes vivos, quando é oferecido em favor deles o sacrifício do mediador, ou se dê esmolas na igreja. Mas tudo isso é útil àqueles que, quando viviam, mereceram que tais coisas lhes fossem úteis mais tarde. Há de fato certo modo de viver que não é tão bom que não esteja esse sufrágio, que não exija esses sufrágios após a morte. Nem é tão mal que os sufrágios não lhes sejam úteis depois da morte. O sufrágio pelos falecidos, aqui, ó, né? O sufrágio é útil para aqueles que, quando viviam, mereceram o sufrágio, né? Então, há de fato um certo modo de viver que não é tão bom que não exija sufrágio após a morte, né? Nem é tão mal que o sufrágio não seja útil. Quer dizer, existe um modo de vida que o sufrágio pode ajudar. Embora não seja tão bom, não seja útil. Não vai ser inútil, né? Mas há um modo de vida no bem que não exige tais sufrágios. E por outro lado, há um mal que não poderá ser ajudado com sufrágios quando tiver passado desta vida. Quer dizer, se a pessoa morrer, está de pecado mortal, porque ela vai direto para o inferno, né? Portanto, é nesta vida que se conquista cada mérito, o que se possa obter alívio ou opressão depois desta vida. Ninguém, porém, espere, quando tiver morrido, ser merecedor junto a Deus daquilo que aqui tiver negligenciado. Por isso, todas as práticas que a igreja habitualmente encomenda em favor dos defuntos não são contrárias àquela sentença apostólica em que foi dito. De fato, todos temos de comparecer perante o tribunal de Cristo para que se retribua a cada um segundo o que tiver feito de bem ou de mal ao longo de sua vida temporal. Porque também cada um buscou esse mérito enquanto vivia no campo, isto é, para que estes sufrágios lhe possam ser úteis. Mas os sufrágios não são úteis a todos. E por que não são úteis a todos? Senão porque cada um levou, enquanto estava no corpo, uma vida diferente? Quanto, portanto, os sacrifícios, ou do altar, ou qualquer outra espécie de esmola, são oferecidos em favor de todos os defuntos batizados, eles são ação de graças pelos muitos bons, são propiciatórios pelos não muito bons, né? Serve para remitir a remissão da pena temporal, né? São alguma consolação para os vivos, embora pelos muito maus não sejam de ajuda alguma. Para aqueles, porém, que os sacrifícios são úteis, ou são úteis para que a sua remissão seja,
seja plena, ou certamente para que a sua condenação seja mais suportável. Quer dizer, ele falou da oração pelos fiéis defuntos, que é uma prática que só se sustenta, né, é, pela crença do purgatório. Se não existe a crença do purgatório, não se justifica. Né? Porque não adianta, não é necessário rezar para quem está no céu, porque quem está no céu já está salvo, já está desfrutando da bem-aventurança, já está contemplando a face de Deus. Quem está no purgatório já está salvo também, já está com a salvação garantida. Só que não está na visão beatífica, não contempla a face de Deus ainda. Quem está no céu já está contemplando a face de Deus. Já está desfrutando da bem-aventurança, já está na felicidade eterna. Então não precisa de oração. E quem está no inferno, não adianta rezar para quem está no inferno. Não tem como ajudar quem está no inferno. Qualquer oração, qualquer sufrágio que você faça vai ser inútil para uma alma que está no inferno. Então só adianta fazer sufrágio para quem está no purgatório. Né? E Santo Agostinho ensina, por isso que Santo Agostinho diz claramente que a pessoa tem que merecer durante a vida que se faça sufrágio por ela após a morte. Quer dizer, ela tem que viver de forma que mereça, buscando a santidade. E sufrágio é para quem tentou buscar a santidade. O sufrágio que se faz pelos mortos é para as almas que estão no purgatório. E vão para lá quem tentou buscar a santidade durante a vida. Quem tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu atingir a santidade plena. O sufrágio não é para quem não tentou. Para quem viveu a vida inteira no pecado, rejeitando a graça de Deus. Não. Santo Agostinho é bem claro quanto a isso. Agora, esse texto aqui é da sua obra O Cuidado Devido aos Mortos, que Santo Agostinho escreveu lá pelo ano 422 d.C. Esse aqui é no livro 2. Livro 2 não, livro 1. É o livro 1, os capítulos 2 e 3. Coloca assim. Com efeito, a sentença do apóstolo adverte-nos que é antes desta morte que devemos fazer o que poderá ser útil depois dela. Não poderá ser na hora em que cada qual há de receber os frutos que tiver praticado durante a vida. Eis como se resolve a questão. Enquanto se vive neste corpo mortal, existe certa maneira de viver que permite, uma vez morto, adquirir algum alívio com as obras feitas em seu sufrágio. Essa ajuda será proporcional ao bem que cada um tiver cumprido durante a vida. Existem alguns para quem, né, esses socorros permanecem inteiramente inúteis. São aqueles cuja conduta foi tão má que se tornaram indignos de se aproveitarem deles. Quer dizer, o sufrágio, devido o sufrágio pelos fiéis defuntos, são inúteis para quem não tentou viver a santidade. E viver de forma tão má que não buscou a santidade. Não foi digno de merecer. Né? Digno desse sufrágio. Também existem alguns cuja vida foi de tal modo irrepreensível que não possuem nenhuma necessidade de tais socorros. Portanto, é o gênero de vida que cada qual levou durante a existência corpórea, que determina a utilidade ou inutilidade desses auxílios que lhes são tributados piedosamente após a morte. Pois o mérito que os torna proveitosos, se foi nulo no decorrer desta vida, ficará estéril também após esta vida. Disso não decorre que a igreja e a piedade dos fiéis despendam em vão os cuidados que a religião inspira a serviço dos defuntos, mas não deixa de ser verdade que cada um receberá conforme o que tenha praticado, de bom ou mal em sua vida, pois o Senhor retribui a cada um conforme suas obras. Portanto, para que o cuidado tomado em relação a um ser querido depois de sua morte lhe sirva de alguma coisa, é preciso que esse alguém haja adquirido a faculdade de o tornar útil no tempo decorrido em companhia de seu corpo. Então, Santo Agostinho novamente ensinando a importância do sufrágio pelos fiéis defuntos, porque sufrágio é para aqueles que fizeram por merecer durante a vida, tentaram viver uma vida de santidade. Né? E Santo Agostinho é claro, né? Existe certa maneira de viver que permite, uma vez morto, adquirir um alívio com as obras pias feitas em seu sufrágio. Quer dizer, a pessoa que vive a santidade tenta viver uma vida santa, mas não consegue atingir a santidade plena após a morte, ela se torna digna de sufrágio, de que os vivos façam sufrágio pela alma dela, para que a sua purificação termine logo ela vá para o céu, para contemplar a face de Deus. No capítulo 3, do parágrafo 3 do livro 1, na verdade. Continua assim. A venerável tradição de orar pelos mortos. Essa breve resposta à questão que me propuseste poderia ser suficiente. Contudo, ela suscita outras das quais estimo ser preciso também tratar. Peço-te, pois, atenção. Lemos o livro dos Macabeus, segundo Macabeus 12:43, livro que não existe nas Bíblias protestantes. Santo Agostinho está usando um livro que só tem na Bíblia católica. Né? Porque Santo Agostinho era católico, né? Ter sido oferecido um sacrifício pelos mortos. Entretanto, ainda que não deparássemos em parte alguma no Antigo Testamento
Né? A referência a este respeito não é de pouco peso a autoridade da Igreja Universal, na qual é manifesta esse costume. Quer dizer, ainda que não tivesse no Antigo Testamento nada sobre sufrágio pelos mortos, a autoridade da Igreja já basta. Quer dizer, se a Igreja fala que se pode, deve rezar, fazer sufrágio, oferecer sufrágio pelos fiéis defuntos, então deve, ponto final, não tem o que discutir. Né? A autoridade da Igreja já basta. Quer dizer, Santo Agostinho era católico, ele aceitava a autoridade da Igreja. A Igreja, ele fala, mesmo que na Bíblia, mesmo que no Antigo Testamento não tivesse nada ensinando fazer sufrágio pelos fiéis defuntos, se a Igreja fala que se deve fazer, então pronto, eu aceito. Ponto final, não tem o que discutir. Né? Assim, nas preces, é que o padre dirige suas orações ao Senhor Deus junto do altar, é reservado espaço especial para a encomendação dos mortos. Quer dizer, é um costume bem antigo da Igreja rezar pelos fiéis defuntos na Santa Missa. Aquele momento da Santa Missa que se pede pela alma dos fiéis defuntos, a Igreja faz isso desde muitos séculos, né? Em prática muito antiga. Mesma obra, Cuidado devido aos mortos, agora no capítulo 4. Assim, ó. Se eu não me engano, é o parágrafo 6º, né? Uma vez que o sepultamento é em si mesmo obra religiosa, essa atenção posta na escolha do local não pode ser estranha ao ato religioso. Quer dizer, a escolha do local onde vai ser sepultado não pode ser por razão que seja estranha, contrária à própria religião. É assim que ele está falando. Se o sepultamento é um ato religioso, uma obra religiosa, o local onde vai ser sepultado tem que ser coerente com a fé de quem vai sepultar, né? E do morto que vai ser sepultado. É para os vivos um consolo e maneira de testemunhar sua ternura com os parentes desaparecidos, no caso que os falecidos. Mas não vejo como os mortos possam, por si, encontrar alguma ajuda, a não ser no caso de, ao visitar o local onde descansam, eles serem encomendados na oração à proteção dos santos protetores. Encomendados na oração à proteção dos santos protetores. Quer dizer, sufrágio, oração pelos fiéis defuntos, intercessão dos santos pelos fiéis defuntos. Santo Agostinho cria na intercessão dos santos, gente. Santo Agostinho era católico. Porque quem fala que ele era protestante, Santo Agostinho cria na intercessão dos santos. E na oração pelos fiéis defuntos, ele fala que passar em visitar o túmulo de um parente, rezar pela alma desse falecido, confiar a alma desse falecido, a intercessão de algum santo no céu, a proteção de algum santo, pedir a intercessão de um santo pela alma daquele falecido. Né? Entretanto, isso pode ser feito ainda quando não é possível inumá-los em tais lugares santos. Se dão o nome de memória ou monumento aos sepulcros construídos vistosamente. É, na verdade, para que tragam à memória aqueles que, devido à morte, foram subtraídos aos olhos dos vivos. Advertem, assim, as pessoas a se lembrarem delas, para não acontecer que, tendo sido retirado dos olhos dos vivos, não sejam também do coração pelo esquecimento. Recordação é o que indica bem claramente o próprio termo memória. E monumento quer dizer o que adverte a mente. Monumento, não sei se assim pronuncia, termo de latim, né? Isto é, o que a faz recordar. Eis porque os gregos denominam mnemeion, não sei se assim pronuncia, né? O que nós chamamos memória ou monumento. Na língua deles, mnem significa memória, a faculdade com a qual nos lembramos. Quando, pois, o pensamento de alguém se volta para o lugar onde jaz o corpo de ente muito querido, e acontece que esse local se acha consagrado pelo nome de Marte venerado, o local se acha consagrado pelo nome de Marte venerado, novamente intercessão dos santos, consagração de local a um santo, né? Aqui, Santo Agostinho católico, né? E Marte venerado, por aí mesmo, a afeição amorosa lembra-se e reza, recomendando a esse Marte o morto querido. Um Marte, o falecido, recomendar a intercessão do Marte, o morto, o falecido. Agora, Santo Agostinho ensinava oração pelos mortos e intercessão dos santos e pedia intercessão dos santos pelos fiéis defuntos. Ele queria a intercessão dos santos e oração pelos fiéis defuntos. Mas não se pode duvidar de que essas súplicas feitas pelos fiéis defuntos, que lhes são caros, são úteis a estes só no caso de eles terem merecido durante a vida beneficiar-se depois da morte. Supondo que circunstâncias imperiosas impediram a inumação, ou que a autorização não foi dada de ela ser feita nesses lugares sagrados, não será por isso que se hão de negligenciar as orações pelos falecidos. Quer dizer, tem que se rezar pelos falecidos, independente do lugar, mesmo que eles não sejam sepultados num lugar consagrado a um santo. Mesmo que não seja num cemitério, digamos assim, realmente católico, num lugar consagrado a um santo, enfim. A igreja tomou assim o encargo de orar por todos os que morreram dentro da comunhão cristã e católica. A igreja reza por todos que morreram na comunhão cristã e católica, todos que morreram como católicos, buscando a santidade.
A igreja reza pelos fiéis defuntos. Aqui. Por isso que existe o dia de finados, né? Dia 2 de novembro, que a igreja reza por todas as almas do purgatório. Ainda que, sem conhecer-lhes o nome, ela os inclui numa comemoração geral de todos eles. Que comemoração geral é esse? É o dia de finados, gente. Aqui, dia... Já na época de Santo Agostinho existia o dia de finados. Tinha o dia que a igreja existia a comemoração geral de todos os fiéis defuntos. Que é o que nós conhecemos hoje como o dia de finados. Santo Agostinho era católico. Desse modo, aqueles que não mais possuem pais, filhos ou outros parentes e amigos para auxiliá-los nesse mister são amparados pelo sufrágio dessa piedosa mãe comum. Que piedosa mãe comum? A igreja. Santo Agostinho chamando a igreja de mãe. Mas no caso de faltar esse sufrágio pelos mortos, feitos com verdadeira fé e piedade, então eu julgo que nada valeria ao espírito deles que seus corpos sem vida se encontrassem sepultados nos lugares mais santos. Quer dizer, de nada valeria sepultar os corpos dos falecidos nos lugares mais santos se não for oferecer sufrágio. Quer dizer, nada adianta você sepultar o seu morto no melhor lugar, no lugar mais santo, no lugar consagrado a algum santo, sei lá, a Nossa Senhora, qualquer santo aí, se não for oferecido sufrágio para aquele falecido. Não adianta nada. Você sepultar o cara, consagrar ao túmulo lá, algum santo, né, e não rezar, não oferecer sufrágio para aquele falecido. Porque o principal é o sufrágio pelo falecido. Então Santo Agostinho já mostrando a fé católica, no purgatório, a prática da oração pelos falecidos, inclusive ensinando a pedir intercessão dos mártires, dos santos, pelos fiéis defuntos. Santo Agostinho bem católico. E ele ensinava aquilo que a Igreja Católica, né, um pouco norma até hoje, que o sufrágio pelos falecidos tem que ser para aqueles que fizeram por merecerem vida. Não se oferece sufrágio para quem não fez por merecer, quem levou uma vida só do pecado. Hoje, a Igreja, no direito canônico, tem uma norma nesse sentido. A Igreja proíbe expressamente, aqui eu vou mostrar aqui, fazer sufrágios, exéquias, por quem não fez por merecer em vida. Aqui, ó, no cano 1184 do Código Canônico, diz assim, parágrafo 1º. Deve ser privado de exéquias eclesiásticas. O que é exéquias eclesiásticas? Missas pelos fiéis defuntos. Missa de corpo presente, missa de 7º dia, missa de 30º dia, missa de 1 ano, enfim, é isso. Exéquias eclesiásticas. A não ser que antes da morte tenham dado algum sinal de arrependimento. Primeiro, os apóstatas notórios, os hereges cismáticos. Quer dizer, aquelas pessoas que eram notoriamente apóstatas, hereges ou cismáticos. Todo mundo sabia que o cara é um apóstata, que o cara apostatou da fé, foi embora, traiu a fé católica, saiu. Ou seja, por exemplo, aquele cara que todo mundo sabe, abertamente, o cara publicamente sai da igreja católica e virou protestante, virou espírita, virou ateu, virou qualquer outra coisa. O cara que é notoriamente um herege. Todo mundo sabe que o cara ensina heresia, que o cara vai contra a doutrina da igreja, que o cara notoriamente não aceita o que a igreja ensina. Entendeu? E o cara notoriamente cismático, por exemplo, aquele cara que notoriamente todo mundo sabe que ele não aceita o Papa, por exemplo. Não quer se submeter ao Papa. Se está na igreja católica, não quer se submeter ao Papa e é notório. Enfim. Notoriamente, apóstatas, hereges, cismáticos, né? Os que escolheram a cremação do corpo próprio por razões contrárias à fé cristã. Aquela pessoa que antes de morrer pediu para ser cremado por uma razão contrária à fé cristã. A igreja não é contra a cremação. Se não for por razões contrárias à fé cristã. A igreja só é contra cremar o corpo se a cremação for por razões contrárias à fé cristã. Aí é pecado. Mas se não for por razões contrárias à fé cristã, a cremação não é pecado. Né? Então, por exemplo, a pessoa que está com mentalidade espírita pede para cremar o corpo porque a pessoa acredita em reencarnação. Aí ela não crê na ressurreição, acredita na reencarnação, então ela acha que aquele corpo não tem mais utilidade nenhuma. É um exemplo, entendeu? Situações como essa. E terceiro, os outros pecadores manifestos, aos quais não se pode conceder exéquias eclesiásticas sem escândalo público dos fiéis. Quer dizer, aquelas pessoas que viviam manifestamente no pecado e viveram assim até o fim da vida. Por exemplo, a pessoa que viveu até o fim da vida, viveu abertamente, publicamente no homossexualismo, viveu publicamente no adultério, viveu publicamente no concubinato, né? Viveu amasiado, morando juntos sem casar, publicamente casado só no civil. Em outras situações, a pessoa que viveu publicamente no pecado. Se ocorrer alguma dúvida, consulte-se o ordinário do lugar, que é o bispo, né? Cuja decisão se deve acatar. Então, se tiver alguma dúvida se deve ou não oferecer o sufrágio para alguém, vá ao bispo. Tem que se perguntar para o bispo e vai fazer o que o bispo decidir. Se o bispo disser sim, é sim. Se ele falar não, é não. Entendeu? Então você vê que a igreja católica já... Aquilo que Santo Agostinho ensinava, hoje é norma canônica, que se deve privar das exéquias eclesiásticas aqueles que não fizeram por merecer.
né, das Ezequias, aqueles que durante a vida não fizeram por merecer, viveram a vida inteira no pecado, não buscaram merecer o sufrágio após a morte. Ele está falando daquelas pessoas que viveram a vida inteira no pecado e morreram sem dar nenhum sinal de arrependimento. Porque se a pessoa tiver dado, ainda que a pessoa tenha vivido a vida inteira no pecado, mas se antes da morte ela deu algum sinal de arrependimento, pode oferecer sufrágio por ela. E aqui não é questão de negar a caridade, é questão de ser coerente. Santo Agostinho é claro, né? Como diz Santo Agostinho, o sufrágio é para quem fez por merecer. Quem está no purgatório é quem tentou buscar a santidade durante a vida e não conseguiu. Quem buscou viver uma vida de santidade, mas não conseguiu atingir a santidade plena. Então é para essas pessoas que se deve oferecer sufrágio. Não é para quem não tentou. Quem viveu a vida inteira no pecado e não tentou, nunca se arrependeu dos seus pecados. Escolheu viver no pecado. Não, essa pessoa não merece, porque essa pessoa não quis a santidade. Ela negou a santidade. Se ela negou a santidade, não faz sentido. Não faz sentido rezar pela mão dela, oferecer sufrágio. Quer dizer, se a pessoa morreu negando a santidade, morreu no pecado, sem dar nenhum sinal de arrependimento, ela não fez por merecer. Entendeu? Ela não fez por merecer, porque ela não fez por merecer nem purgatório. Então, isso aqui é a doutrina da igreja. E Santo Agostinho já ensinava isso lá atrás. Você vê como é a tradição, a doutrina ininterrupta dos 2000 anos da igreja. Né? Então é isso, né? Eu queria falar aqui hoje, né? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações sempre ativado. Se inscreve no canal AC Católica também, onde eu também vou postar esse vídeo. Ativa o sino das notificações se o sino estiver ativado. Né? Também curta, comente lá, né? Compartilhe. Enfim. E é isso, né? Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSFé Católica. Vou deixar o link na descrição. Tanto na descrição desse vídeo no meu canal particular, MSFé Católica, tanto no canal do AC Católica. Na descrição do vídeo no canal AC Católica. Então, se inscrevam nos canais católicos, né? Na aba de canais recomendados do meu canal tem uma lista de vários canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Se inscrevam nos canais. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui. No meu OBS, não sei porquê, ainda tem que resolver isso, mas enfim. Tem vários canais, tem o Bate-Papo Católico, meu amigo Simplista, que de vez em quando participa aqui no meu canal. Tem o AC Católica, que agora eu faço parte também. Tem o canal do Robson 2.0, tem o canal Hora do Macabeus, né? Informação Católica. Tem o Missionário Daniel Silveira. Tem o Cláudio Campos, o nome do canal é esse mesmo, Cláudio Campos. Tem o Estudo da Doutrina Católica, Comentários Bíblicos Católicos e outros, né? Então é isso, né? Paz e bem a todos. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Fico por aqui. Até a próxima e tchau.